Olá pessoal, aqui é o professor Nelson Amado e hoje vamos falar sobre como você pode virar o jogo em matemática, mesmo que o Enem desse ano não tenha sido como você esperava, tá? Eu sei que muita gente sai da prova com aquela sensação de que poderia ter feito muito mais. E calma, nesse momento o importante é o que a gente vai planejar daqui para frente, tá? Então, se você está pronto para transformar o seu jeito de estudar matemática, fica comigo até o final desse vídeo. Nesse momento, é muito normal a gente acabar sentindo frustração ou até mesmo desânimo depois de ter um resultado bem abaixo do esperado, tá? Isso acontece com muita gente. E o importante é que você entenda que o Enem, ele não vai definir quem você é e muito menos o seu potencial, tá? Eu já tive muitos alunos que eles começaram do zero depois de ter resultados ruins. E mesmo assim, eles conseguiram aprovações incríveis nas faculdades que eles desejavam. Então agora você tem que focar no que você pode melhorar e construir um plano sólido para os próximos meses. Assim, a gente pode acabar atingindo o resultado que tanto esperamos, tá? Então, nesse momento, pós-Enem, o primeiro critério que a gente deveria levar em consideração é fazer um diagnóstico de desempenho. O primeiro passo seria basicamente a gente entender o que deu errado, tá? Perguntar a si mesmo quais foram os conteúdos que você não chegou a dominar, tá? Esses conteúdos que você não dominou foi por falta de tempo ou falta de planejamento, talvez a organização, tá? E o que será, tá? Que te pressionou mais durante a prova, tá? Seria legal você pegar a prova, rever ela, identificar aqueles temas que você acabou apresentando mais dificuldade e ir anotando um por um, tá? Isso vai te ajudar a servir como uma base para você montar um novo plano de estudos, já focando no Enem de 2025, tá? Então, se você tem a prova guardada em algum lugar, é sempre legal que você pegue, dê uma olhada nos conteúdos que você de fato tentou fazer, tá? Não aqueles que você chutou, tá? E acertou, e aqueles que você acabou tentando fazer e errou. Esses que você acabou errando, você faz um diagnóstico e avalia por que você errou, tá? Eu costumo fazer isso muito com meus alunos de mentoria, para a gente poder saber quais são os pontos que a gente precisa levar em consideração na hora de planejar e montar o cronograma de estudos. Então agora vem a nossa estratégia para a gente poder começar a virar o jogo para o Enem de 2025. E aí a gente vai dividir essa estratégia em praticamente 4 passos, onde o nosso primeiro passo seria organizando os estudos. Então a gente vai precisar criar um cronograma de estudos realista, tá? Não aquele tipo de cronograma de estudos que você monta parece ser perfeito, mas na verdade ele não se adapta com a realidade, tá? Então sempre tente iniciar por temas que eles são de fato mais recorrentes, tá? Como por exemplo no Enem, a gente costuma bater sempre na tecla que os tópicos mais recorrentes são porcentagem, estatística, aquela parte inicial de matemática básica, geometria plana. Então, talvez seria legal a gente montar um cronograma, tá? Um plano de estudo semanal, onde esse plano te ajude a você verificar esses tópicos mais recorrentes, já visando o Enem de 2025. Nelson, não faço ideia de qual vai ser a data do Enem de 2025, tá? Isso ninguém acaba sabendo. Isso, de fato, a gente entende. Mas a gente tem uma noção. Então, provavelmente o nosso plano de estudos ele vai acabar sendo montado focando já para a gente planejar como se o Enem fosse em novembro, tá? Então, como se fosse novamente em novembro. Se você ver nos últimos anos, ele acaba sempre acontecendo no mês de novembro. Esse cronograma de estudos, tá? Ele, quando eu digo que ele tem que ser realista, eu costumo dizer sempre que nem todo plano sobrevive ao campo de batalha. Então, é interessante que você perceba se o plano de estudos ele precisa ser adaptado. Então, quando eu digo um plano de estudos, um cronograma realista, tentar estudar toda a teoria de função, que vai desde a parte básica até a parte de logaritmo, desculpa, em apenas uma semana, seria praticamente impossível, tá? Para algumas pessoas até seria possível, tá? Mas eu digo, no geral, isso é um tópico, ou são tópicos que demandam meses de serem trabalhados. Então, tenta criar algo mais realista possível, visando, quanto tempo devo demorar na geometria plana? 2, 3 meses? Esse tempo eu consigo ver todos os tópicos que de fato são recorrentes dentro da geometria plana? Qual é o tempo que eu vou estimular para demorar dentro de estatística?
um mês, um mês e meio, 3 semanas. Isso varia muito de aluno para aluno, então tenta sempre montar um cronograma de estudos bem realista, tá? Passo número 2, a gente vai passar a revisar as nossas bases, o nosso conteúdo base. E quando eu digo revisar o conteúdo básico, é você voltar aos conceitos fundamentais. Muitas vezes a gente acaba errando questões na hora da prova, não apenas pelo conteúdo em si, por exemplo, dentro de função, mas às vezes por o domínio do básico. Uma operação de soma, uma operação de subtração, talvez de multiplicação, que você acabou errando ali na hora de resolver algum determinado exercício. Então, também interpretação dentro de gráficos, que a gente acaba lendo de maneira errada os gráficos que são apresentados dentro de cada um dos exercícios. Então, também seria interessante a gente visar voltar aos nossos conceitos fundamentais, tá? A gente passar a verificar se de fato aquelas operações básicas envolvendo números naturais, números inteiros, frações, toda aquela parte de interpretação de gráficos, se você está conseguindo dominar ou não, tá? Então, é legal a gente ver se a nossa base, ela de fato está sólida ou não, tá? Vamos para o passo número 3. Qual seria o nosso terceiro passo, Nelson? A gente vai praticar de forma estratégica. O que eu quero dizer com praticar de forma estratégica? Muitas pessoas acabam se perdendo buscando lista de exercícios, talvez materiais complementares, mas quando a gente busca trabalhar a prova do Enem, o principal é a gente sempre focar em exercícios de prova antiga, tá? Trabalhar provas anteriores do Enem. Então é muito importante que a gente veja, a partir das provas anteriores, o que a gente errou, tá? O que a gente precisa melhorar. E os próprios exercícios, tá? Eles, quando eu digo a gente pegar provas antigas para resolver, vão te ajudar a perceber se você está progredindo ou não. Então, a gente vai passar a praticar sempre visando utilizar as provas anteriores. Isso é praticar de forma estratégica. A gente sabe como é o modelo do Enem, a gente sabe como são as questões montadas e o que consegue te mostrar melhor como os conteúdos são cobrados são as provas anteriores. Se você conseguir ter acesso ao conteúdo separado, as provas, né? As questões separadas por conteúdo, até melhor ainda, tá? Você pode ver como cada um desses conteúdos ele já foi cobrado. Então, uma lista completa de estatística para a prova do Enem, se você estiver revisando estatística, uma lista completa só com questões de geometria plana da prova do Enem, se você estiver revisando a geometria plana, isso vai te ajudar a praticar de forma estratégica, tá? E o passo número 4, e talvez eu considere um dos mais importantes para quem estaria se preparando para a prova do Enem, seria a gente controlar a nossa ansiedade, tá? A matemática, ela não é apenas números. A gente vai precisar saber lidar com a pressão, tá? E manter a calma sempre na hora da prova. Então, controlar a nossa ansiedade, saber que nós estamos nos preparando para uma prova e ali na hora da prova a ansiedade ela influencia muito no resultado, tá? Isso eu digo por experiência dentro de sala de aula e por experiência com alunos que trabalham diretamente comigo. A ansiedade ela vai influenciar diretamente no seu resultado. Então, fazer uma prova com calma, os exercícios, desenvolver eles de uma maneira bem tranquila, saber controlar a pressão e controlar a sua ansiedade, é talvez o passo mais importante desses 4 que eu te dou. A gente pode eu posso ter relatos de alunos onde a ansiedade fazia eles terem resultados muito ruins. E quando eles começaram a saber lidar com a ansiedade, saber controlar suas emoções na hora da prova, eles conseguiram disparar e obter resultados incríveis. Então a ansiedade, aquela pressão que você tem na hora da prova, ela vai influenciar no seu resultado. Então seria interessante a gente também, visando já o Enem de 2025, saber controlar nossa ansiedade. Aí tem outras técnicas que você pode utilizar, não é o foco principal desse vídeo, que podem acabar te ajudando a controlar a ansiedade, tá? Então, mas é importante que você perceba que os erros que a gente acaba cometendo dentro da matemática, nem sempre eles estarão voltados apenas para o conteúdo, mas também aquela pressão que faz a gente errar contas, que depois a gente acaba percebendo que eram tipo muito bobas, tá? Então, controla a sua ansiedade, saiba lidar com a pressão e perceba que a gente precisa sempre fazer a prova com calma, tá? Então, esses 4 passos seriam fundamentais para a gente ter uma estratégia
para virar o jogo já com foco no Enem de 2025. Lembre-se de que muitos aprovados, eles começaram de um ponto de dificuldade, tá? E esse ponto de dificuldade, ele é exatamente onde você se encontra nesse momento. E o que vai diferenciar o resultado final foi a consistência e determinação que eles tiveram de persistir, de continuar tentando, tá? Então, o dia de recomeçar, da gente já buscar planejar o nosso Enem de 2025 é hoje. Então, já pega um caderno, começa a listar seus pontos fortes, vê quais são os seus pontos fracos, já começa a planejar como é que você vai montar o seu plano de estudos para visualizar a sua evolução. E qualquer dúvida que surgir, lembre-se que você tem a minha aqui para que eu possa te ajudar, tá? Então eu estou aqui, você pode deixar um comentário aqui, mandar uma mensagem no direct lá pelo Instagram. Aproveita e me segue lá pelo Instagram se você ainda não me segue, tá? Então você pode conversar comigo, eu estou aqui para te ajudar, tá? Você tem praticamente um ano inteiro para virar o jogo. Não pense que quando a gente está montando essa estratégia de estudos, a gente tem apenas alguns dias, não? A gente tem um ano inteiro para começar a virar o jogo, tá? E eu tenho total certeza de que você vai conseguir. A matemática, ela precisa ser sua aliada e você precisa perder o medo dela. Ela é basicamente um quinto da nossa prova, se a gente levar em consideração também a redação. Se a gente comparar com outras disciplinas, a matemática é a que possui o melhor TRI, tá? Então, é aquela que vai te dar uma nota, uma pontuação muito mais alta em relação às outras, com um número de acertos menor. Então, ela precisa ser sua aliada, tá? Na aprovação da faculdade que você tanto deseja. Então, você precisa perder o medo da matemática. Você precisa montar um plano de estudos e um cronograma que te ajude a virar o jogo de um modo que você aos poucos vai perdendo o medo da matemática, tá? Então, se este vídeo te ajudou de alguma maneira e você gostou, compartilha, envia para alguém que esteja precisando de um pouquinho dessa motivação para começar já a se organizar para o Enem de 2025. Não deixa de se inscrever no canal e me seguir, dá um comentáriozinho aqui embaixo e me fala qual foi o maior desafio para você nesse Enem de 2024. Deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Claro, apenas vamos focar um pouco mais dentro da matemática, que é a minha área, e vamos juntos nessa jornada para te ajudar a virar o jogo para o Enem de 2025. Então, por hoje é só, nos vemos na nossa próxima aula.